Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma palavra, mais uma mensagem. E antes de trazer essa mensagem, eu gostaria de que você estivesse aí participando junto conosco, você dando aí o seu like, compartilhando também essa palavra que nós vamos trazer já já, e que você seja uma pessoa abençoada, que Deus possa trabalhar na sua vida e trazer novidade de vida para você e para sua família. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós somos vencedores, nós nos tornaremos vencedores, para que nós venhamos observar que Deus ele está no controle de todas as coisas, tá? No controle da nossa vida, no controle de tudo, ele está. E todos os acontecimentos, tudo aquilo que porventura vem a acontecer na vida das pessoas, é porque ele permitiu, né? E que quando nós buscamos coisas nesse mundo, Deus ele permite, porque ele nos deu o quê? Um livre-arbítrio para que nós pudéssemos seguir o nosso caminho. Ele nos deu liberdade. Por isso que ele sacrificou o seu filho, né? Para que nós pudéssemos ter aí então o nosso livre-arbítrio, seguir a nossa vida, não é verdade? Então, a palavra de hoje ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no capítulo 3, do 1, depois nós passaremos lá para o versículo 11. Tá bom? Que nós vamos falar hoje sobre João Batista, que foi um dos últimos profetas que esteve aqui na terra. Tá bom? Vamos lá então, vamos ler aqui algumas passagens bíblicas. Diz assim, ó: naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Galileia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é o reino dos céus, gente? O reino dos céus, quem estava representando o reino dos céus nessa época, né? Quem representava o reino dos céus nessa época era Cristo, né? Era o Machia, o Filho de Deus. Era o que estava representando o reino de Deus aqui na terra. Foi o único representante verdadeiro aqui na terra, foi o Cristo. Vamos lá para o 2, diz assim, eles: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. O profeta Isaías, na época dos profetas, ele já profetizava a vinda de Cristo, do Filho de Deus. E João Batista, ele tinha conhecimento disso, ele sabia disso. Por quê? Porque João Batista, o seu pai era o sumo sacerdote na época, nessa época, na existência do povo de Deus. Nessa época, chamava-se Zacarias, né? O pai de João Batista. Até que ele ficou mudo, né? Antes de João Batista nascer, Deus emudeceu o Zacarias. Vamos lá para o versículo 3, que diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clamo no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista preparava o caminho de Deus, do Cristo. Endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhoto e mel silvestre. Por que isso? Porque João Batista ele vivia no deserto. Ele não tinha como ter alimento no deserto. Ele não tinha ali uma farinha, não tinha trigo, não tinha nada. Então João Batista ele se alimentava daquilo que tinha ali na época, não é verdade? Então, olha só que coisa interessante. E ele se alimentava disso, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, é o que tinha na época. Vamos lá para o versículo 11, que diz assim, João falando: eu vos batizo com a água para
arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas pessoas vivem na igreja há muito tempo e não são batizadas no Espírito Santo. Por que isso? Porque tem acontecido isso na vida das pessoas. Por que muitas pessoas elas não são batizadas no Espírito Santo? Porque elas vão à igreja, elas aceitam Jesus, elas são batizadas nas águas como o que João Batista fazia, mas olha só que interessante. Aqueles homens, aquelas pessoas que seguiam João Batista, eles eram batizados no arrependimento. Mas nessa época, ainda não, pessoas nenhuma tinham sido batizadas no Espírito Santo e nem com fogo. Jesus foi o primeiro a ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Olha só, o que é ser batizado no Espírito Santo? É quando você tem o direito, você tem aquela aproximação de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos leva diretamente na presença de Jesus, do Cristo. É Ele que nos leva na presença do Cristo, do Filho de Deus. Então, quando nós buscamos isso, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não há necessidade mais de que nós venhamos buscar profetas, porque João Batista foi o último, foi até Jesus, até Jesus foi o João Batista, o último profeta. Depois de Jesus, nós passamos a ter o direito de ir até Deus pessoalmente. Olha só que coisa maravilhosa. As profecias, elas continuam acontecendo. As profecias de Daniel, as profecias dos grandes profetas, Eliseu, de todos os profetas. Mas, quando João Batista passou a Jesus o bastão, então Jesus, ele passou a nos representar, como os profetas representavam Deus aqui na terra. Após Jesus não há mais necessidade de profetas, porque você pode falar com Deus pessoalmente, porque Jesus nos concedeu isso. Jesus ele nos ensina. Ele diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados e eu vos perdoarei. Eu vou para o Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas eu vos enviarei o Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Nós passamos a ter um relacionamento direto com Deus. Olha que maravilha, Lá no 12 diz assim, olha: a sua pá ele a tem na mão, e ela limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele fala queimará, ele vai queimar os nossos pecados, Quando nós recebemos o Espírito Santo, o fogo de Deus é introduzido dentro de cada um de nós. O fogo de Deus, ele entra em nós, queima todos os nossos pecados quando nós arrependemos do nosso pecado. Jesus envia o fogo dele e nos batiza com fogo, que é o batismo, é o arrependimento. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, então Deus, ele lança dentro de nós o seu Espírito, para que nós venhamos ser imitadores de Cristo, para que nós venhamos ter o mesmo direito, o mesmo direito que Jesus teve, que ele conseguiu, que tem, não é verdade? Nós também, você, eu. Quando nós temos o Espírito Santo, se porventura nós venhamos ficar enfermos, ficar doentes,
nós invocamos o Espírito Santo. Nós invocamos o Espírito de Deus e ele queima toda a doença, toda a enfermidade, todo o pecado, toda a angústia, toda a tristeza que se porventura está nos atingindo. Então, esse Espírito maravilhoso, que é o Espírito de Deus, ele vai devastando todo o mal da minha vida e da sua vida, né? Eu quero que você participe. Eu quero que você seja cheio desse Espírito. Se você está aí doente, se você está enfermo, arrepende dos seus pecados. Arrepende deles. Arrepende dos seus pecados, que você vai ser curado. Muitas vezes a pessoa, ele vai à igreja, ele lê a palavra, mas ele não vive a palavra. A palavra, ela é como se diz por aí, entra no ouvido e sai pelo outro. E ele vai à igreja, entra na igreja com problema e sai com mais problemas, porque ele não resolveu o seu problema, que é crer nisso, que é crer no Deus vivo. Vou ler aqui o 12 mais uma vez. Quando ele fala aqui, a sua pá ele tem na mão e limpa completamente a sua eira. Quando ele fala de eira aqui, ele está falando da sujeira que está introduzida no nosso coração, na nossa mente. Ele tem a pá, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que traz vida e vida abundante. Então eu quero dizer para você que Cristo, ele veio para nos limpar, para que nós pudéssemos, depois de ser limpos, nós sermos participantes do reino de Deus. Depois que nós somos limpos, nós podemos entrar no reino de Deus. Não é verdade? Então, eu quero que você também participe do reino de Deus. O desejo da minha vida, o desejo que eu tenho, como há mais de quase 40 anos atrás, que Jesus me alcançou, é um desejo que eu tenho constante, que as pessoas, elas também participem do reino, que elas não sejam manipuladas por pessoas, porque hoje em dia está cheio de manipuladores, de pessoas querendo sugar a sua vida, sugar a sua alma. Então, siga a palavra de Deus, busque Deus, deixe o Espírito Santo direcionar a sua vida. Não tenha pressa, não fica apavorada. Puxa vida, eu quero, né? Eu preciso, todos nós precisamos, mas nós temos que aprender uma coisa, nós temos que esperar o tempo dele, porque o tempo dele é perfeito e agradável. Não seja ansioso para que aconteça na sua vida. Muitas pessoas não são abençoadas porque elas não querem esperar. Isso aí é coisa mundana, é coisa do homem, é as coisas para ontem. Para que nós vamos ter pressa, se nós sabemos que nós pertencemos ao reino de Deus? Se você crê, o reino de Deus já está na sua vida. Então, para que pressa? Para que ficar aí fazendo sacrifício? O sacrifício Cristo já fez por mim e por você. Tá bom? Eu quero orar. Agora eu quero orar pelas pessoas que estão necessitadas aí e que estava necessitado dessa palavra. E que essa é uma palavra de ensinamento, né? Para que nós venhamos refletir sobre essa palavra, para mim também, porque quando Deus falou comigo sobre essa palavra, eu também estava me incluindo nessa palavra. Tá aqui o meu copo com água, pega o seu aí, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele abençoe essa água. Muitas pessoas, mas por que abençoar a água? Tudo aquilo que nós levantamos aos céus e pedimos para que Ele venha consagrar, Ele assim o fará. Então eu creio nisso, né? Como os pães e os peixes que foram multiplicados ali no deserto, água transformada, água em vinho, e outros milagres, grandes milagres. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, nesse momento eu entro em concordância com os meus
irmãos. E que o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que é a marca da promessa na nossa vida, que ele venha fluir como rios de água viva no coração dessa pessoa, meu Deus. E se ela porventura esteja enferma, que ela seja curada imediatamente. Que o Senhor possa fluir dentro dela como rios de água viva. E que o Senhor venha consagrar essa água. Quando nós participarmos dela, qualquer tipo de enfermidade, se porventura estiver escondida dentro do nosso organismo, que seja dissipado em nome do nosso Cristo, do nosso Mashiach. Meu Deus, abençoa, meu Deus. Coloca o teu poder nessa água e que essa água seja como um remédio para as nossas vidas, em nome do nosso Cristo amado, em nome do Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bem. Essa água já está consagrada, vamos participar. Graças a Deus você pode pegar essa água, colocar no seu filtro, na sua garrafinha, levar para o seu trabalho. Você pode também pegar essa água, colocar no seu alimento, né? Porque hoje nós não sabemos o que nós compramos, na verdade, como é produzido. E quando nós abençoamos, com certeza nós quebramos todos os grilhões, todo o mal. E aproveitando, nós já estamos encerrando, eu quero pedir para que você dê o seu like. Inscreva-se no nosso canal para que você venha receber também as nossas mensagens. E que o Espírito de Deus possa fluir dentro do seu coração. E que eu tenho certeza que quando nós praticamos a nossa fé, quando nós arrependemos dos nossos pecados, e quando nós somos batizados no Espírito Santo e com o fogo, nós temos certeza que estamos no caminho certo. Um abraço a todos. Juntos nós somos muito mais fortes. Até a próxima.